Oi, eu sou a Carol Passos. E eu sou a Stephanie Ceola. E esse é o Passo Fácil, um podcast criado por duas amigas que gostam de falar sobre livros. Nós somos jornalistas, estudamos literatura e falamos aqui sobre livros que lemos com muito bom humor e zero pretensão. Vem com a gente! Oi, gente, aqui é a Carol. Só para avisar vocês que a gente teve alguns probleminhas com a internet nesse episódio, então vai ter algumas falhinhas, mas eu espero que o conteúdo principal não tenha sofrido alteração. Um beijo e até mais! Olá, pós-faceiros, pós-faceiras e pós-faceires. Nesse ano a gente comemorou a Semana de Arte Moderna, né? Completou 100 anos. E foi um marco, né, na cultura nacional, e até hoje é um movimento bastante controverso. E pensando nesse episódio para falar sobre a Semana de Arte Moderna, a gente começou a pensar em literatura e chegamos na arte também, né, que é um movimento também bem das artes plásticas. E aí a gente convidou hoje para falar sobre um catarinense ligado ao modernismo, né, o Mair Filho. A gente convidou a Camila Nunes, que é curadora, né, e artista também, está lançando um livro, um livro definitivo praticamente sobre o Mair Filho, porque ela mergulhou na história dele. E eu vou pedir que a Camila se apresente. Então, Camila, fala um pouco de você aí. Bem-vinda! Obrigada, boa noite. Bom, para mim é muito especial falar do Mair Filho, porque foi um dos primeiros artistas com quem eu tive um contato muito próximo e íntimo a partir de um acervo. O acervo do Instituto Mair Filho, e que, de certa forma, foi para mim também um lugar de formação. Eu me formei na UDESC em 2010, sou formada em artes visuais, fiz um mestrado e estou terminando o doutorado nessa mesma instituição. E desde o começo da graduação, com 17 anos, eu comecei a trabalhar junto com a Sandra Meyer, no Instituto Mair Filho, no primeiro momento fazendo uma exposição como co-curadora, que se chamou Mair Filho, um modernista saído da lira, que teve a curadoria a curadoria geral da Rosângela Xerém, e logo em seguida eu comecei a trabalhar junto com a Sandra Meyer no Instituto Mair Filho, pensando não só a catalogação do acervo, mas começando também a escrever projetos, né, a desenvolver projetos, executar projetos junto ao Instituto. Então, a minha formação, de certo modo, falar de mim é um pouco também trazer essa história do Instituto e do Mair Filho à tona, né? Eu não consigo desvincular uma coisa da outra, porque realmente ele faz parte, o Instituto e o próprio Mair, da minha formação. Então, eu venho desenvolvendo, desde então, projetos junto ao Instituto, né? Paralelo a isso, sou artista e curadora e editora, tenho uma editora chamada Cais Editora, a gente tem um ano de existência, a gente publica livros sobre literatura, arte, dança contemporânea, questões de gênero, né? Enfim, são lugares para onde a gente gosta de se deixar levar também, né? São tipos de conteúdos que nos interessam e que nos interessa publicar. Então tem toda essa atuação, né? Eu acho que falar de mim é falar também desse lugar de muitos lugares de atuação, mas todos de alguma maneira entrecruzados, assim. É isso, sou manezinha, filha de pescador, de vó rendeira e crescida no Retiro da Lagoa. Enfim, eu acho que também estudar a obra do Meyer é uma maneira de me conectar de alguma forma, assim, da ilha, que posso chamar de minha também. Que bonito!
A gente pesquisou um pouquinho sobre ele, né, sobre o Meyer, e, enfim, é muito legal saber dessa conexão que você tem com ele. E para quem não sabe de quem a gente está falando, mas é daqui de Floripa, hoje em dia, atualmente, tem um mural gigante ali no centro de Floripa, né, em homenagem a ele, que foi feito ali na rua Felipe Schmidt, numa medianeira do edifício Comasa. Foi feito pelo Rodrigo Riso, né, com assistência da Tuane Ferreira e produção do Vitor Moraes. E é um mural que se chama O Baile Místico de Meyer Filho. Eu acho lindo porque ele é muito colorido e tem muitos elementos ali que remetem à obra dele, né? Então, assim, o que eu sei superficialmente sobre o Meyer Filho é o que está naquele mural, assim, é bem a versão resumida para mim, né? Então, tem ali a presença... Não é nada superficial aqui. É? Porque tem, assim, uns elementos que são os elementos que eu consigo identificar na obra dele, né? Os galos e essa questão do sonho e tal, e também algumas coisas muito de Floripa, assim, como o boi de mamão e tudo mais. E quando eu estava me preparando para esse episódio contigo, eu li uma reportagem do querido Paulo Clóvis Schmitz, do PC, no ND, em que ele fala um pouco sobre ele, né? E ele define o Meyer Filho assim: numa terra de poucas ousadias, ele se dizia embaixador de Marte na Terra. Desenhava enquanto bebia com os amigos em bares e distribuía pequenas obras de arte aos circundantes. Depois ele conta, assim, numa conversa real ou imaginária, o escritor Salim Miguel, seu amigo, Meyer Filho afirmou que Marte é uma civilização muito mais avançada do que a nossa. Lá também opinam os galos. E eu achei tão curioso, assim, né, imaginar esse diálogo dele com Salim Miguel e essa coisa de Marte, assim, e os galos, e, enfim. E aí eu queria saber de você, assim, o que esses elementos na tua pesquisa, assim, dizem sobre a personalidade do Meyer Filho, o que essas coisas contam sobre ele, né? Essas histórias contam sobre ele. Nossa, já passou a noite aqui, tá. Aí vamos. Eu vou contextualizar um pouco o Meyer, porque assim, o Meyer ele nasceu em Itajaí e ele veio para Florianópolis, morar em Florianópolis ainda criança. Ele se forma em contabilidade, vai trabalhar em Curitiba e é em Curitiba que ele se descobre artista, né? Ele vai dizer que é lá que ele teve o que ele chama de estalo de Vieira, que é um termo que se usava por conta de um padre que teve uma visão, assim, um popular da época, né? Uma expressão popular da época. E ali ele começou a desenhar já em bares, né? Era um dancing days, assim, e ele escreve uma carta para a mãe dele, que é super bonita, assim, e ele, assim, numa conversa, né, que ele descreve que teve com a mãe, ele vai dizer que ele se descobre artista, que ele quer ser artista. E aí a mãe dele responde: Ernestinho, tu és louco, vão te chamar de doido, isso não se faz, não... como assim, artista? Tu tá seguindo a tua carreira, né? Isso não faz sentido nenhum. E aí ele vai dizer: podem rir, mas eu rirei por último. Então, assim, essas expressões que o Meyer vai trazendo nos textos, nos manuscritos, nas ilustrações, nas croniquetas, são as expressões que a gente se apropriou na publicação para poder contar um pouco a história do Meyer, não só do ponto de vista dos críticos que já escreveram sobre ele, né, ou da gente mesmo, né, do nosso ponto de vista histórico crítico, mas uma história do Meyer contada por ele mesmo. Por isso que o nome do projeto se chama Arquivos Implacáveis de Meyer Filho. Esse foi o nome que ele deu ao próprio acervo, a construção do próprio acervo. Então, o que acontece é que o Meyer vai trabalhar no Banco do Brasil e nesse percurso, né, entre começar a trabalhar no banco e se descobrir artista, ele passa a misturar essas duas funções. Ele passa a entender que o banco também é um lugar de criação, então ele passa a desenhar no banco,
ia desenhar nos bares, ia desenhar na própria casa, ia desenhar em todos os lugares, inclusive no lugar do sono, né? Ele passa a desenhar nas madrugadas, porque, enfim, ele era um pai de família, ele tinha que trabalhar, como ele diz, né, para não morrer de fome numa quarta-feira de cinzas, como Vitor Meirelles morreu de fome numa quarta-feira de cinzas no Rio de Janeiro, né? Eu não vou morrer de fome numa quarta-feira de cinzas aqui em Florianópolis. Ele traz várias dessas expressões que ele repete infinitamente. Meirelles só morreu na segunda de carnaval. Ah, foi na segunda de carnaval. Ô, Aline, isso vai ser mantido, tá? Participação da Aline. Nós ouvimos? A Aline, a nossa assistente de curadoria e revisora, está com as frases bem frescas na memória. Mas ele dizia, né, que eu não vou morrer de fome numa quarta-feira de cinzas em Florianópolis, como o Vitor Meirelles morreu de fome numa segunda-feira no Rio de Janeiro. É isso. Segunda-feira, não é porque o Vitor Meirelles morreu de fome na segunda-feira de carnaval que eu vou morrer de fome numa quarta-feira de cinzas em Florianópolis. Ah, agora sim. Posso repetir? Eu amei, não, eu amei. Eu vou A deixar gente tem exatamente como tá aqui. A gente tem várias versões, assim, porque a gente, é isso, repete tanto, lê tanto, que às vezes se confunde. Mas, fazendo um parênteses, isso é algo que deixa a gente enlouquecida nos arquivos implacáveis do Meyer. Porque ele sempre repete, e repete com diferença. Então, às vezes, é histórias e memórias de um artista ilhéu, às vezes é histórias e memórias de um artista ilhéu e universal. Mas é a mesma coisa? É a mesma coisa, só que ele acrescentou o universal anos depois. Tá, mas então a gente vai deixar uma coisa ou vai deixar outra, ou vai deixar as duas? Ou vai dizer que ele... Então, ele fica dando essas voltas e ele escreve muito, né? Ele faz as crônicas, as croniquetas. Então, essa história do Vitor Meirelles, ele escreveu, sei lá, pelo menos umas 30 vezes no acervo. A gente tem isso de diferentes maneiras. Mas então era isso. Se Vitor Meirelles morreu de fome numa segunda-feira de carnaval no Rio de Janeiro, eu não vou morrer de fome numa quarta-feira de cinzas em Florianópolis. Essa é a ideia, né? E essa é uma situação que fez com que o Meyer ficasse lutando a vida inteira por um período que ele vai chamar de libertação. A libertação é a aposentadoria. Por isso que eu tento olhar para a obra dele a partir desse texto dele, que é uma tentativa de dividir o momento dele de produção em duas fases. Uma fase em que ele não poderia ser artista em tempo integral e uma fase de libertação que ele poderia, então, assumir apenas, né, o papel de artista e ter todo o tempo que ele pudesse dispor para produzir. Assim, ele conta isso, não é tão feliz a ideia de que ele desenhava em todos os lugares, porque, na verdade, isso também se tratava de uma impossibilidade de ter um tempo para ele, que é o tempo que o banco consumia dele, né? E isso muitas vezes deixou ele em estado de nervo, né? Como, para usar uma expressão que provavelmente ele usaria, em muitas situações, assim, ou seja, ele tinha uma jornada tripla, né? E era muito difícil na época. A parte engraçada que todo mundo gosta que se fale, assim, são as histórias contadas, porque ele era uma figura muito cativante, de que o Faraco, né, era o chefe dele no Banco do Brasil, e o Faraco tirava as canetas dele, daí ele desenhava com carimbo, aí tirava o carimbo, daí ele ia desenhar no banheiro, daí perguntava, Mé, por que está demorando no banheiro? Ele falou que ia vir investigar. E aí, assim, são várias as situações que ele passou a andar com uma prancheta no banco para poder desenhar na hora do cafezinho. Então, tem toda essa lógica de desenhar desenhos rápidos e rapidíssimos, que é uma produção extensa, mas assim, eu estou falando de 3.000 desenhos, 2.000 desenhos, Nossa. sabe assim? De desenhos rápidos e rapidíssimos desenhados na hora de um certo cafezinho, que é, inclusive, um dos capítulos do livro. Então, são diversas as situações e os modos que a gente pode olhar para a obra do Meyer, algumas vezes com mais ironia, porque era uma figura muito engraçada,
Mas a gente também traz a imagem nessa publicação e nesse projeto de um artista que também lutava pela arte do seu tempo, de um artista que estava interessado não só em se autopromover como artista, né, como muitas pessoas vão entender, para usar um linguajar mais claro, mas uma tentativa de fazer com que os seus pares fossem também reconhecidos. Então, isso fez com que ele fosse uma das pessoas, junto com o Assis, a criar o GAF, que foi o primeiro grupo de artistas plásticos de Florianópolis. Isso foi nos anos 60, né? Então, foi uma tentativa muito urgente na época, e que surge já por conta de uma atuação do Meyer na Revista Sul, né, onde ele era ilustrador, a Revista Sul, que tem nomes como Salim Miguel, que vocês citaram, a Eglê, né, e tantos outros escritores. Silveira de Souza escreveu sobre ele, inclusive num texto que ele não gosta, que ele não gostava. Eu uso no presente, que às vezes eu acho que ele está aqui, assim. Mas então ele cria esse movimento junto, né, com outros artistas, como o Viquete, o Dimas, a Eli Raio, entre outros, Tércio da Gama, né, não quero, assim, não vou citar todo mundo, mas acho que essas figuras são super relevantes. Rodrigo Diaro fez parte do GAF também, Vera Sabino, enfim, muitos artistas super importantes para a construção de uma história da arte brasileira, né, para além de uma história da arte catarinense. E nessa situação, ele se revolta muito, porque o que acontece é que eles têm muito pouco apoio, né? Então, é sempre muito árduo, porque é sempre muito difícil chegar a São Paulo, chegar ao Rio de Janeiro. Dentro dessa lógica, o que ele cria? Ele cria uma situação que não é nem utópica, talvez seja heterotópica, que ele cria um espaço onde ele reina, onde ele é o rei, onde as pessoas olham para o trabalho dele, valorizam o trabalho dele, respeitam o trabalho dele, e essas pessoas, na verdade, são marcianos, porque esse lugar é Marte. Então, Marte é o sonho, Marte é a utopia, Marte é o lugar onde ele tinha amigos. Marte era um lugar que não tinha guerra, era um lugar que os jardins floresciam, que a arte florescia, era um lugar onde o socialismo dele, à sua maneira, imperava, né? E ele se dizia: eu sou socialista à minha maneira, eu não acredito em totalitarismos, nem de um lado nem do outro. Então, ele tem várias construções textuais e em forma de desenho, principalmente de charge, onde ele vai tentar trazer essa visão mais política, pensando também através da arte, né? Porque, fazendo um parênteses, ele dizia que a esquerda festiva não gostava do que ele fazia, porque ele passou a não mais desenhar o povo, a sofrência do povo, ou as questões políticas urgentes da época, mas a fazer uma arte à sua maneira também. Ele se descobre num lugar em que ele podia extravasar a ideia de uma arte engajada, entendendo que se ele pensasse algo que fosse para um lugar do fantástico, do surrealismo, do onírico, aquilo era tão político quanto desenhar um mendigo, como ele chamava, né? Se usava esse termo, na rua. Ele dizia: eu pintei muitos mendigos, eu desenhei os mendigos, mas eu posso fazer algo surrealista se eu quiser. Isso não é menos político do que desenhar um mendigo. Isso era muito claro para ele, mas não era claro para a esquerda, nem para a esquerda festiva. Então, ele sempre se colocava nesse lugar de que, bom, eles não gostam de mim. Por que será que nunca teve uma crítica da Revista Sul nos catálogos de Meyer Filho? Ele se pergunta para ele mesmo. Quase que predominantemente de esquerda, e alguns aliados ao Partido Comunista, como a Eglê, por exemplo, né? Ele nunca se referiu a ninguém especificamente,
mas ele vai falar isso de uma maneira que é engraçada e que é como charge. Essa charge vai estar publicada no livro também, e essa crítica se dá quando a revista Sua acaba. Então, ele faz uma charge no cemitério, no enterro da revista Sua, que ao mesmo tempo que é irônica, é super política. Então, assim, Marte, para ele, é esse lugar em que eles entendem a relevância política do trabalho de um artista que está tentando pensar algo que ele vai entender como absolutamente específico dentro de uma linha de raciocínio do próprio artista, ou seja, de uma tentativa de pensar um trabalho que é reconhecidamente meyeriano. A gente até poderia usar alguma palavra como autenticidade, mas eu não gosto desses termos que são tão diretos ou fechados. Mas ele estava tentando criar uma poética própria, né? E criar uma poética própria para ele era estar num lugar em que ele pudesse fazer o que quisesse. Então, se ele quisesse fazer um negócio expressionista, ele poderia. Se ele quisesse fazer algo surrealista, ele também poderia. Ou juntar tudo isso, quem sabe, num mesmo trabalho. Ou pensar a cultura popular a partir dos preceitos surrealistas, né? Ou como que o onírico atravessa o trabalho dele quando ele vai criar uma paisagem ou um fundo de quintal. Então, não são trabalhos literais, não são trabalhos de observação meramente, né? São trabalhos que trazem toda uma leitura de mundo, né? E de arte, de história da arte. Então, tem esse lugar também do Meyer, que era autodidata, mas que nesse autodidatismo dele, ele se cercava de livros e de referências, tanto literárias, quanto filosóficas, quanto políticas, diferentes maneiras do trabalho, em diferentes períodos do trabalho dele também. Então, tem trabalhos que são muito, que é o que as pessoas mais conhecem, né? Que são os galos, e esses galos, que é esse alter ego, e esses galos que ele se dizia galo, e ele cacarejava, e ele tinha aquela voz irritante, que combinava demais com a figura que ele né, que ele se espelhava de certo modo, né? Ele se via no galo, ele entendia o galo como esse símbolo universal que estava contido, que existia em todos os hemisférios e em todos os continentes e, enfim, esse lugar, essa autoimagem, né? Pro Meyer era muito fundamental e foi tema de centenas e centenas de pinturas e acabou sendo um lugar mais popular, um lugar onde ele ficou mais reconhecido, é o que se conhece. Se conhece muito pouco dos Demônios do Meyer, por exemplo, dessa fase mais Ananquim, e que tem um traço mais solto e menos minucioso, né? Que tem um traço mais aberto, que tem as aguadas, ou seja, esse lugar que é mais misterioso e, e que tem nomes como Demônio Sideral, O Monstro, né? Entre outros trabalhos que vão por uma linha mais litigiosa, muitas vezes, né? Esses são trabalhos menos conhecidos do Meyer, mas não menos importantes, né? Então, a gente também tenta no livro mostrar essas várias facetas do Meyer, que era um artista super estudioso dos animais e das plantas e que queria entender e entrar a fundo, né, nesse conhecimento natural para trazer isso para o trabalho dele de uma maneira totalmente modificada e já com um tipo de estética absolutamente híbrida, que eu acho,
uma produção também ainda pouco vista do Meyer, né? Esses híbridos dele. Assim, e esses também são lugares por onde a gente tenta entrar nesse livro, assim, com mais profundidade, né? Entender essa produção como um todo, sem focar ou sem ficar tangenciando um determinado tipo de produção. Quando a gente tem um dos capítulos do livro que são só obras dentro desses arquivos implacáveis, e esse capítulo se chama É Verdade, é Tudo Verdade. Não é verdade, é tudo verdade, a gente quer colocar, a gente já fez isso, né? Mas a gente tentou trabalhar a cabeça do Meyer, assim. Então, não tem hierarquia entre esses animais, não tem hierarquia entre paisagem, ou casario, ou retrato, ou trabalhos que são mais, entre aspas, socialistas e outros mais, entre aspas, surrealistas, ou que lidam com realismo mágico, realismo fantástico, etc. São muitos termos que a gente pode usar aqui, e ele gostava muito de fazer esse cruzamento entre eles, né? Esse lugar é a cabeça mágica do Meyer, a cabeça fantástica do Meyer. E é onde a gente consegue aproximar coisas que parecem muito distantes, mas que não são, né? Gente, vou respirar um pouco para vocês. Não, a gente quer perguntar um monte de coisa. Eu que tô, assim, tu falou, assim, que ele tem, só os desenhos que ele fazia, assim, desses pequenos intervalos, davam 3.000 desenhos. E como selecionar a obra para um livro? Como que vocês fizeram primeiro, assim, né? O livro, ele tá dividido por essas fases dele, ele tem uma ordem cronológica ou ele tem uma ordem literária? Porque pelo que tu tá me contando, pelo que tu tá falando, assim, ele consegue transformar a literatura dele, a literatura numa narrativa que poderia justamente contar uma história ali, né, pelos trabalhos dele. Então eu queria entender como que vocês fizeram para montar mesmo, né? Como que tu também selecionou as obras e contou essa história dele por meio em um livro, né? Ali, sendo que ele tem um repertório tão longo e tão extenso, né? Então, a equipe curatorial e editorial, eu sou curadora geral do projeto, a Gabi Brizola é curadora adjunta e a Aline Natureza é assistente de curadoria. E a gente está desde julho se perguntando isso, como é que a gente vai fazer isso acontecer. Em julho, a gente teve que começar a entrar no acervo, porque uma das etapas do projeto deveria ter sido antes da construção do livro, né? E essas são as histórias dos bastidores. Antes da construção do livro, a gente deveria ter tido a equipe do acervo que trabalharia paralelo, fazendo uma catalogação e uma digitalização de todo o acervo. Por questões burocráticas, a gente teve que antecipar o livro. E isso fez com que a gente precisasse entrar no acervo e a gente criar e contabilizar esse arquivo implacável. E esse arquivo implacável não é só de desenho. Acho que são 2.700 desenhos, eu não tenho esse número tão de memória assim, mas é aproximadamente. Mas ele tem, por exemplo, centenas de xerox. Daí tem xerox que está assinado, de caneta. Daí tem xerox que ele passa por cima e assina de novo. E aí ele bota uma digital. E aí esse xerox a gente descobre que tem o original, mas daí tem uma cópia do original que está colada no papel que está escrito embaixo. Então, às vezes, um trabalho do Meyer tem várias versões. Às vezes ele fazia um trabalho para alguém que ele gostava e ele fazia um igual para ele, para deixar no arquivo. Então, a gente vai descobrindo, né, como num jogo de 7 ou de 1.000 erros, que existiam outros exemplares, vamos chamar assim, daquele mesmo trabalho. E isso a gente vai percebendo, olhando e tentando compreender essas diversas maneiras que o Meyer tinha de criar esse arquivo implacável. E aí a gente se pergunta, bom, mas então o que é original e o que é cópia? Faz sentido essa... É
razoável a gente pensar dessa maneira? Não, não é razoável. Então, a gente vai ter que simplesmente descartar a possibilidade de entender algo aqui dentro como cópia e original. No caso do Meyer, isso era impossível. E ele passa por cima daquele mesmo desenho. Ele assina de novo. Isso não tem mais como ser considerado uma cópia. Então, ele vai para o lugar do original, na gaveta do original. Só que isso a gente descobriu vasculhando e vasculhando e vasculhando e vasculhando, porque são muitas pastas, né? Dentro desse acervo tem os documentos do Banco do Brasil. E ele faz um estardalhaço com aqueles documentos, porque ele risca, depois ele xeroca, depois ele cola no papel, e aí ele faz outro comentário, porque aquilo se atualizou. Daí ele diz, esse documento é de 54, mas em 84 eu entendo que isso e aquilo. E aí ele atualiza o próprio acervo. E é esse mecanismo, essas metodologias, essa lógica de construção é o que a gente está trazendo no livro. Então, a gente não podia fazer um livro cronológico fora de cogitação. Como é que vai fazer um livro cronológico se tu tem um documento com 2 datas? Começa por aí, assim. Vai botar ele aonde? Não, de forma alguma faria sentido para a gente, porque a gente entende que ele jamais organizaria o acervo dele cronologicamente. Isso é muito claro, né? Bom, então a gente pode fazer por fase, mas as fases vão e voltam. Ele desenhou o Boi de Mamão a vida inteira. Ele desenhou casarios a vida inteira. Ele desenhou híbridos a vida inteira. Foram anos e anos e anos e anos trabalhando e indo e voltando sobre temas que interessavam a ele, né? Então, dá para dizer que o Meyer tem fases? Não, não acho que dê para dizer que o Meyer tem fase. Dá para dizer que tem alguns pontos de interesse que se repetem dentro dessa produção que vai e volta. Então, faz sentido organizar por tema esse livro? Não, não faz sentido organizar por tema. Bom, então, isso nos coloca um problema. Então, como é que a gente vai organizar um livro? E aí a gente começou a desenhar, literalmente, a botar várias folhas na parede e começar a se fazer algumas perguntas que a gente entendia que poderiam nos ajudar a criar um percurso, um caminho possível. E uma dessas perguntas é: quem foi Meyer Filho? Difícil de responder, porque tem muitos caminhos para se seguir, né? Quando se pergunta isso, então se tu perguntar isso para um historiador, ele vai dizer uma coisa, se tu perguntar isso para algum colega que trabalhou com ele na época do GAF, vai dizer outra coisa, se tu perguntar isso para um estudante, ele vai dizer outra coisa, e etc, né? Ou para alguém que conviveu com ele na época, ou um amigo de boteco. Então, tem muitos caminhos para onde seguir nesse raciocínio de quem foi Meyer Filho. E a outra pergunta que a gente se fez foi: o que ainda não foi dito sobre o Meyer? E a gente entendeu que essas duas perguntas deveriam ser respondidas por ele. Ser respondida por ele significa respeitar o arquivo implacável que ele mesmo construiu. O que tem no acervo do Instituto Meyer Filho é o que ele não quis vender. É o que ele quis deixar de legado. É o que ele quis... Tem, inclusive, alguns desenhos que dizem: este desenho nunca estará à venda, faz parte do arquivo implacável de Meyer Filho e pertence à sua família. Ele era muito claro com relação a isso, né? E aí a gente resolveu trabalhar com vários capítulos que são espécies de facsimilares. Então, a gente tem um livro dividido em 2 partes. Uma primeira parte, que é 100% de imagem ou texto escrito pelo próprio Meyer, mas que são arquivos implacáveis, que são todos arquivos do acervo dele, organizados de diferentes maneiras, de acordo com cada ilha. Porque a ideia foi criar um arquipélago e fazer com que cada capítulo fosse uma ilha, e que cada ilha tivesse um nome que seria uma expressão usada por ele nesses textos. Então, por exemplo, a ilha Plantando Dá Pessoal, que abre o livro, é a ideia de que o Meyer jogou sementes no solo catarinense e que dali surgiram muitas manifestações de arte, muitos espaços, muitas conquistas mesmo, também muita luta.
Então, esse é um lugar que vai falar sobre, mais especificamente, a relação do Meyer com o seu meio de atuação, com o circuito. O circuito, sobretudo, local, e como que ele se expande na próxima ilha para um circuito nacional. Como se deu essa luta do Meyer para romper as fronteiras. Como ser um artista moderno reconhecido na década de 60 em São Paulo. Quem são os pares do Meyer? Como chegar? Todas essas idas do Meyer, essas exposições que ele fez, a gente tentou trabalhar essa tentativa o tempo inteiro, né, de extravasar, de ir além, de ser reconhecido, assim. Fala muito isso nas cartas, como o Theon Spanudes, o Flávio de Aquino e outros críticos da época. A gente chamou de Embaixada de Marte no planeta Terra. Então, a Embaixada de Marte no planeta Terra é esse lugar em que o Meyer finalmente é reconhecido como um artista, e não apenas como um bancário, ou seja, ele assume a figura do artista e ele prova, por A mais B, de que ele é não só um artista, como um artista de relevância local e nacional, né? E que, nesse momento, ele passa, então, a ser reconhecido e a circular em diversos lugares. Ele vai para a Argentina, ele vai para o Chile, vai para o Rio de Janeiro, vai para Belo Horizonte, vai para São Paulo. E aí ele começa a fazer com que as exposições dele tenham um deslocamento espacial, né? Também tentando barrar um pouco essa lógica de que o modernismo é a semana de 22. A gente vive num país continental, essa é uma lógica que não faz nenhum sentido, não faz sentido hoje, não fazia sentido na época, e, portanto, também não faz sentido uma lógica temporal de que só o que foi feito na Semana de Arte de 22 era arte moderna, né? Porque a gente tem que lidar com outras geografias e temporalidades que se dão em todo o Brasil. Eu quero falar sobre isso, vou te interromper. Vou me atravessar. Não, é porque hoje A gente estava esperando chegar aí, cara. Eu quero. Só sobre a gente queria chegar aí. Não, e assim, hoje aconteceu uma coisa muito que deixou isso mais quente na minha cabeça, porque eu estava vindo do trabalho, meio-dia, e estava ouvindo a Itapema. E teve uma noticiazinha, assim, uma nota de que está tendo uma exposição em São Paulo, no Sesc, de obras do Meyer Filho e do Franklin Cascais também, né? E aí do Meyer Filho por causa do modernismo e tal. E aí eu já estava pensando sobre isso, porque a gente está querendo fazer esse episódio contigo há muito tempo, desde fevereiro, quando foi o centenário da semana de 22, e quando eu estava lendo sobre isso e ouvindo alguns podcasts também sobre o assunto, eu ouvi um episódio muito legal do podcast Angu de Grilo, que é com a Flávia Oliveira e a Isabela, eu gosto bastante delas. E aí elas questionam muito isso, né? São duas mulheres negras, assim, e elas questionam muito que a semana de 22, até eu lembro que teve uma polêmica bem naquela semana, acho que foi uma matéria do Estadão, que dizia que inaugurou a arte no Brasil, alguma coisa nesse sentido. Depois eles até mudaram o título da matéria, mas aí todo mundo já tinha descido cacete, né? E aí elas falam disso, assim, de que já existia um modernismo antes da semana de 22 e que continuou existindo depois. Então, tratar isso como um marco é importante, mas também pode ser ignorar o que já existia, né? Então, elas falam, por exemplo, do Pixinguinha, no Rio de Janeiro, do Lima Barreto, né, que já eram modernistas, mas eram dois homens negros, né, pobres do Rio, e aí não eram vistos como. E também elas até não falam assim sobre outras regiões do Brasil, mas aí ouvindo falando do Meyer, eu fico pensando nisso, assim, né? Acho que, não, é num outro podcast da 451, que se fala de quanto produto que representava o modernismo que já existia no Brasil em outras regiões e também não foi considerado na semana de 22 e continuou sendo ignorado depois. Então, eu fico imaginando essa luta do Meyer para ter visibilidade nacional, assim, né, sair só daqui,
Isso a gente já está falando de anos 60. E aí hoje eu escutar que agora está tendo uma exposição sobre ele em São Paulo também para celebrar o centenário da Semana de Arte Moderna, assim, né? O quanto por um lado é legal e por outro lado parecem coisas assim muito paradoxais, assim, sei lá. Não sei se é pira minha, mas eu fiquei muito pirando nisso, assim, sabe? Tipo, na necessidade de não se reduzir a semana de arte, o modernismo, a semana de arte moderna de 22, assim. Saber que o modernismo é muito mais que isso e que tem um catarinense ali, que é o Meir Filho, enfim. Pronto, já viajei, já interrompi, já viajei. Não, Pode mas é isso mesmo. A exposição Raio que o Parta teve curadoria do Rafael Fonseca, junto com outros curadores. Aqui vou pegar os nomes para vocês, que é o Aldrin Figueiredo, a Clarissa Diniz, o Divino Sobral, o Marcelo Campos, a Paula Ramos, e teve uma consultoria da Fernanda Pita. A Clarissa Diniz, que está uma das curadoras do Raio que o Parta, é quem escreveu, eu ia chegar nela, vou chegar nela, mas foi ela que escreveu o texto principal do livro. Ela é a nossa curadora, escritora, crítica convidada para o livro do Meyer. E ela vai falar justamente dessa contextualização nacional da obra do Meyer, né? Isso é algo que a gente já vem conversando há muitos anos, a Clarissa foi no acervo, conheceu o acervo do Meyer e tudo mais, e em conversa com o Rafa também, eles escolheram levar para São Paulo uma série de pássaros do Meyer que tem nomes de rios, que tem nomes indígenas, que são alguns dos principais rios do Brasil, é uma série lindíssima do Meyer Filho, e a primeira série de Boi de Mamão, que é uma festividade, né? O nome da exposição é Raio que o Parta, Ficções do Moderno no Brasil. E o que eles vão fazer no Raio que o Parta, eu infelizmente ainda não consegui chegar nessa exposição, estou louca para ver, mas eles levam daqui o Meyer, levaram o Meyer e o Franklin Cascais, com o Jogo do Bicho, né? Se não me engano. O que eles fazem é justamente tentar entender a dimensão continental do modernismo no Brasil, sobretudo a partir do pressuposto de que modernismo não se fez no eixo Rio-São Paulo, que ele é além eixo, ele é além fronteira, que não se deu em 22, que de fato começou antes, que de fato termina depois. Tem muitas questões que envolvem, assim, eles têm um núcleo que é um dos núcleos que o Meyer fez parte, que se chama Deixa Falar, que é um núcleo que vai falar de como que os artistas estavam pensando essas festividades Brasil afora, né? O Carnaval é um deles, o Boi de Mamão é um deles, enfim, né? E aí o Meyer entra aqui nessa lógica também de pensar esses lugares de resistência, que é de resistência de uma cultura também, né? Então tem muitos lugares para onde vai essa exposição. Acho que ela traz um modo muito mais abrangente e mais perto da realidade que a gente tem, né? Assim, olhar com uma visão de que as margens elas não são tão definidas assim, né? E que tem atravessamentos. Que é isso, assim, também, a gente pensar o modernismo brasileiro é trazer uma noção antropofágica, tentando imaginar que os artistas, em muitos casos, não são todos, mas se perguntavam como que eu consigo fazer um trabalho que tem uma dimensão local, nacional, regional, mas que seja universal ao mesmo tempo. Isso é um preceito modernista que a gente vai estudar nas escolas de artes, né? Mas como ser local e global, como ser local e universal, e o Meir dizia, não confunda universal com internacional. Como fazer um trabalho que ele se cria a partir do estudo e do entendimento de história,
né, da história da arte, mas da história social da literatura, mas também, ao mesmo tempo, que fale sobre eles, que fale sobre a cultura que se está envolvido, né, imerso, que fale sobre si. Então, esse lugar, ele era um lugar que estava se abrindo, de certo modo, né? Sendo investigado por esses artistas, por esses escritores, por esses cineastas, por esses músicos, etc. Um lugar de muito embate, porque também era um embate com a academia, né? Que tinha preceitos muito definidos, questões de gênero super definidas, então, uma lógica hierárquica entre uma pintura histórica, um retrato, uma paisagem, a natureza morta lá embaixo no pé, sabe? Então, assim, quebrar essas hierarquias também fazia parte dessa corrente, poderíamos dizer assim, mas desse modus de pensar, né? Desse modo de atuação, dessa tentativa de ir além do estabelecido, ir além das formalidades, que era o que o Meyer chamava de libertação, de alguma maneira, né? Assim, era isso. Você comentou que ele era autodidata, né? E eu fiquei curiosa para saber sobre as leituras dele e as referências também. Se tiver, puder compartilhar com a gente, assim, algumas coisas que ele lia ou que ele ou, enfim, das coisas que ele estava ali naquele momento para construir o trabalho dele, né? Então, para responder isso, eu vou voltar para a organização do livro, porque quando a gente sai da primeira ilha, que é o Plantando Dá, pessoal, e a gente vai para a Embaixada de Marte, no planeta Terra, que é esse espaço de projeção do Meyer, a gente chega numa ilha chamada Respeitável Público. Essa ilha era o lugar onde o Meyer se comunicava, era o Meyer comunicador, era o Meyer que cacarejava por 1 minuto na abertura do jornal do almoço, num quadro que ele tinha e que pouquíssimas pessoas sabem. Ou é quando ele vai espalhar outdoors na cidade inteira para dizer: arrombastes Floripa, o pintor Meyer Filho só sabe pintar galos, tirando sarro da própria condição em que ele se colocou também, né? Assim, mas ele quer dizer, galera, olha só, eu sei fazer outras coisas. Olhem para minha obra, olhem para o meu trabalho. Eu não pinto só galos, mas vocês, né, se querem acreditar nisso, né, arrombastes. E aí a gente vem para uma ilha que a gente chama de Ilha de Casos e Ocasos Raros, de Sol, Chuva e Vento Sul. São todos termos dele, tá? E nessa ilha, a gente tenta pensar o Meyer dentro de uma lógica da circulação dele na sociedade. Então, é um Meyer que frequenta os clubes, como o Clube 12, é um Meyer que frequenta os bares, como o Bar do Topázio, como o Senadinho, inclusive. O mural que foi feito pelo Riso, no centro da cidade, a cara do Meyer está enxergando o Senadinho, que era um dos lugares que ele mais frequentou, porque ele passava por ali todos os dias na saída do Banco do Brasil. Era o percurso que ele fazia, quer dizer, era uma volta que ele fazia antes de chegar na casa dele. E é muito engraçado, tem uma entrevista maravilhosa da Raquel Vanderly, se não me engano, esse é o sobrenome dela, que ela vai falar que ele chegava no Senadinho, todo mundo sumia, porque imagina, ele chegou ele de novo para contar as histórias dele todos os dias mais, ninguém aguentava mais. Mas nessa mesma entrevista, ela dizia que ele sempre tinha as pessoas que amavam ouvir essas histórias e que esses poucos ficavam, escutavam até o fim. Mas, enfim, né, o Senadinho foi um espaço político também no centro da cidade, né? E é muito lindo que
quando eu vi, quando teve a inauguração do mural, que ele estava olhando para o Senadinho, assim, onde ele tomava a cerveja dele, né? O café, enfim. Então, a Ilha de Casos e o Casos Raros é esse lugar onde o Meyer vai ganhar, sei lá, o troféu Manezinho da ilha, sabe? A gente conta um pouco essa história. Depois tem a Hora de um Certo Cafezinho, que é essa relação, essa ideia de pensar que ele era um artista extremamente obsessivo e que desenhava em todos os lugares. Literalmente desenhava no banheiro do banco, porque não podia mais desenhar na frente de ninguém, porque já tinham tirado tudo dele. Tem uma hora que ele pinta com o dedo, daí vai só na dedada, na digital, e, enfim. Mas também em casa, então a mulher reclamando, porque ele usava a mesa de jantar e usava o ateliê dele, e usava o quintal, e quando via estava na garagem, ia se alastrando e pintava na sacada, e tem fotos disso, né? O que é legal é que a gente consegue apresentar isso como imagem, assim. E então a hora de um certo cafezinho é esse lugar que é assim, é o tempo que dá. Tô aqui e o tempo que dá é todo o tempo possível, né? É onde ele vai falar das insônias, é onde ele vai falar que desenhava de madrugada, é onde ele vai dizer que teve uma crise nervosa e que ficou sem pintar por um tempo. É esse lugar também que vai para os dois lados, assim, é muito engraçado e é legal e é bonito e nossa, que incrível o que esse artista fez, mas também tem um desgaste muito grande aí. E por último, nessa primeira parte do livro, a gente fez essa ilha que chama É Verdade, é Tudo Verdade, em que vai estar tudo junto ao mesmo tempo, mesclado, sem ordem nem hierarquia. É a cabeça do Meyer acontecendo ali. E aí, Carol, respondendo, tem a parte 2 do livro, que tem uma parte inédita, que são várias partes inéditas, na verdade. A primeira delas são os arquivos implacáveis de Meyer Filho, então são os nossos textos, os textos ou comissionados pela equipe e da equipe, que tem o meu texto, é um relato, tem o texto da Gabi Brezola. No texto da Gabi Brezola, é onde ela chama de, eu acho que é arquivo remissivo, se eu não me engano, o nome do texto dela, é onde ela vai fazer as listagens, porque a gente teve que fazer contagem do acervo. E essa contagem gera listas, e essas listas às vezes são muito engraçadas. E aí a gente começou a pensar como que a gente vai apresentar ao público o modus operandi do Meyer no arquivo implacável. E aí a Gabi fez um texto que é um texto de lista, que é um texto como se ela fosse uma museóloga entrando nesse acervo. Mas é um texto muito dela, é o modo como ela vê. Então, ela transcreve falas dos personagens, por exemplo, e uma das listas é a lista de livros, é a biblioteca dele. Essa é uma das listas que está nesse texto. E a gente achou que seria muito... massa! A gente achou que seria muito legal a gente trazer quais são todos os tipos que a gente conseguiria listar de materiais que ele usou, de técnicas que ele usou. Nossa, são várias listas, assim. Ou de procedimentos que ele usou, né? Procedimentos que poderia ser colagem, que poderia ser carimbo, que poderia ser com colacelos, né? Enfim, são vários procedimentos de riscar, riscar por cima, riscar de novo. E aí ela, enfim, vai listando essa série de procedimentos e vai tentando entender o Meyer através dessa lista, né? E ela se pergunta quem foi o Meyer, né? Ela fala, como é que o Meyer que fumava, o Meyer que fumava sem filtro, o Meyer que dividia o cigarro em dois porque tentava parar, mas fumava metade e depois a outra metade. E aí, assim, essa lista é bem engraçada, ela diz muito do Meyer, assim. Então vai estar ali, esperar um pouquinho. E quando que Mas vocês são vão livros, lançar o livro? semestre que vem. Semestre que vem. Você A tem ideia do princípio, tamanho, Camila? Quantas páginas esse livro vai ter, gente? Porque assim, é muita se história. tudo der certo, nosso projeto é um livro de 400 páginas, se tudo der certo. Vai ser maravilhoso, gente. Nossa, vai ser. E aí, assim, nessa parte 2 tem esses textos, que são textos inéditos, tem o texto da Clarissa Diniz, tem o texto da Bianca Tomazelli, que deu um curso sobre o Meyer ano passado, e o texto da Bianca é a aula inaugural dela, é a transcrição da aula inaugural dela.
Aí a gente tem um que é o coração, eu acho, desse livro, porque o Meyer publicou várias crônicas em vários jornais. E essas crônicas, ele colocava uma mensagem antes de começar a crônica, dizendo que essas eram crônicas que seriam oportunamente publicadas como histórias e memórias de um artista ilhéu e universal. E aí ele fez isso em várias delas. A gente conseguiu reunir todas que a gente tinha na íntegra, só uma delas que não dá, é impossível ler o final e não tem nenhuma outra versão, então a gente decidiu só essa não publicar, mas vai ser a primeira vez que essas crônicas vão estar todas reunidas num capítulo que vai se chamar Histórias e Memórias de um Artista Ilhéu e Universal, que é finalmente o livro que ele não conseguiu fazer em vida. E aí eu fiquei muito feliz com a inserção dessa ilha dentro do livro, né? E a outra coisa que a gente fez também, que é uma pesquisa que vocês não têm ideia, assim, a gente imprimiu cerca de, assim, a gente leu todos os jornais do acervo, centenas, centenas, centenas. Desses que a gente leu, a gente fotografou os que interessavam, imprimiu, que são cerca de 600 e poucos. Desses 600 impressos, a gente leu de novo no impresso para poder fazer as anotações, para poder fazer uma seleção de 30 textos que a gente mandou digitar e que vão estar pela primeira vez republicados. Então, são textos que a gente acha que são muito fundamentais para o entendimento da obra do Meyer, escritos pelo João Evangelista, escritos pelo Flávio de Aquino, pela Rosa Pessoa, Milton Alves, colegas dele de banco. Tem um que era cronista muito engraçado, que era o João de Santa Ana, e o Meyer pegava no pé dele, e aí ele conta, assim, as histórias de boteca, a gente se mata de rir. Tem um texto do Lindolf Bell, Lausimar Laus, e esse da Raquel Vandelli, que é muito legal, que é essa entrevista, ela faz o percurso com ele, da saída do banco até a casa dele, e ela vai parando onde ela para, e aí a partir dessa saída que ela faz com ele, que ela consegue escrever a matéria, é muito massa, assim, é uma das matérias mais legais do livro, eu acho, né, assim, diz muito sobre o Meyer. Mas tem texto do Janga também, enfim. E aí, por que o livro ficou uma bagunça? Porque, assim, tinha que ser, né? Para organizar esse arquipélago, que é assim, né? Ele é horizontal, não hierárquico, a gente decidiu criar uma cronobiografia que foi feita pela Aline. E aí, para quem fica desesperado no final do livro, pode ler tudo, assim, tá tudo datado, né? Além da cronobiografia, tem ainda o currículo dele com todas as exposições e atualizado e revisado 1000 vezes. Então, esse último momento do livro é o momento de organizar, né, o leitor que se desesperou, assim, tá? Agora eu quero saber onde é que está isso aqui. Então, tá ali, tem uma cronobio que a pessoa vai poder acessar, ter um acesso mais rápido, né, às informações. Onde que ele morava? Aquela que, por pouco curiosa. Ele morava na Altamiro Guimarães. Quando ele morava, no lugar de Shopping Beira-Mar, era o Campo do Havaí. Uhum. Então, a sacada dele dava para o Campo do Havaí. Era ali que grande parte das pinturas que ele fez foram ali. E aí tinha uma escola ali do lado também, na rua de trás, se não me engano, naquela rua, que era Silveira de Souza. Era Silveira de Souza, né, Aline? Ainda é. É a minha cola. E aí a Sandra conta que sempre na saída das escolas eles iam ver o Senhor Galo pintar. Então eles entravam na casa, e o Meyer recebia, adorava criança, e aí tem várias fotos dele, sempre cheio de criança em volta, e ficava lá, assim, né, contando as histórias dele, e as piadas, e enfim, e pintando e desenhando, e papeando com as crianças que passavam ali, assim.
Que massa. Eu fui pesquisar o ano que ele nasceu e eu descobri uma coisa muito feliz, que ele é do dia 4 de dezembro. Eu sou do Uhum. dia 3 de dezembro. Aí eu É fiquei muito aniversário da minha contente. mãe, dia 4 de É, aí, dezembro. ó. Tal Sagitariana qual igual a Dona minha Vera. mãe, gente. Igual a Em Dona Vera. 1919 e morreu em 91, né? Isso, o contrário. Uhum. A inversão dos Achei. números. Sim, até isso eu achei assim. Porque te ouvindo falando, é muito legal, Camila, te ouvir falando sobre ele, porque tu vai criando uma imagem do cara, assim, agora eu tô imaginando o quanto o livro vai ajudar nisso, assim, né? Você vai criando uma imagem dele. E o que está mais me chamando a atenção te ouvindo é que parece que você é muito íntima dele, assim. Até esse negócio de falar dele no presente, assim. Passa tanta intimidade. Eu imagino que isso venha de anos estudando a obra dele, também o contato com a Sandra, né? Com a família e tal, com o acervo. Mas é muito, muito legal, assim. Parece que você está falando de alguém que tu convive, assim, né? E de certa forma é, né? Mas sabe que tem uma história muito louca que é assim. Sempre me senti muito íntima, mas é isso. A Sandra conta muitas histórias. O marido dela, o Pedro Alípio, que fez todas as fotos, assim, né, das exposições e dele, os retratos do GAF, enfim, o Pedro era, tipo, fotógrafo da época. Então, tem muitos registros que são dele. E o Pedro também conta as histórias do Meyer, né, assim, era muito contador de história. Então, tem esse convívio muito próximo com os dois, com o próprio acervo, e teve um momento. Vou contar isso, será? Conta. Ah, já escrevi. Teve um momento da história da Sandra que o irmão dela faleceu, e o Paulinho. E aí eu fui, enfim, fui no enterro, né? E o Pedro me pegou pela mão, me puxou e falou: Cá, precisa exumar o corpo do Meyer para poder enterrar o Paulinho. Já estava no velório, ali no Itacorubi, para poder enterrar o Paulinho. Ah, queres ir comigo? Acho que a Sandra não vai aguentar. Aí eu falei: tá bom, eu vou. E aí eu fui, e aí eu vi lá o Meyer Filho, Caralho! com aquele Camila. paletó azul, aquele mesmo das fotos e tal, não sei o quê. Simbólico demais, né? Quando a Muito. gente lançou, a gente fez um livro do Meyer que chamava. Era um código que ele usava no Banco do Brasil, eu não vou lembrar do código inteiro, mas era alguma coisa como abacave, se jegue, se jogue, se jui, se bui, macaque, era uma coisa assim. Que eram palavras códigas que ele chamava do Banco do Brasil e que eram as palavras que ele decifrava. Ele passou anos decifrando essas palavras códigas. E ele dizia que uma daquelas era inventada, mas que a gente nunca saberia, e de fato a gente nunca vai saber. E aí, nesse livro, eu escrevi um texto que eu conto essa história, assim, mas não entro em tantos detalhes, né? Mas falo dessa aproximação que eu tive com, assim, com nesse momento, que foi muito marcante, porque eu estava tentando justamente pensar essa figura do Meyer, bancário travestido de artista, do Meyer, artista travestido de bancário, e dessas figuras que não são excludentes de forma alguma, mas que se complementam e se completam na vida e na obra. Tanto é que ele usa as palavras códigas em vários textos e trabalhos, e são as palavras que ele traz do banco, e são as coisas dele que ele leva para lá, enfim, né? Muitos desenhos que ele vai fazer, e no suporte de papel do banco, escrito Banco do Brasil, assim, exaustivamente, vários desses desenhos. Então, essas pessoas que são esses vários Meyers que estão todos muito imbricados um no outro, né? Era uma tentativa de pensar sobre isso, atravessada por essa experiência, assim. Muito massa. Olha, cara, Eu a gente achei podia muito conversar legal. horas sobre o Maier Filho. Horas, horas. Eu achei incrível, assim, né? Todo o teu conhecimento e realmente ansiosa para ver esse livro, pegar na mão e olhar, assim, né? Eu comentei contigo que eu vi umas obras dele num hotel, em uma termas, era em Tubarão, eu fui atrás. E depois eu te passo o nome para tu ver se lá é lá mesmo, se eles ainda têm. Eu fiquei olhando as fotos do hotel para ver se eu achava, se eu via alguma obra, mas não tem uma obra que não, acho que não é dele,
bem grande, só no salão de festas, mas ela ficava, esses quadros dele ficavam no corredor, assim. E, enfim, são os galos, né? Mas é interessante também isso que, por exemplo, eu vim do norte do estado, né? E eu ouvi falar do Mério Filho em uma visita a um museu aqui de Floripa, né? Mas estudar mesmo a obra dele a fundo, conhecer, nunca não conheci, né? Então, saber de tudo isso é tão rico e também, ao mesmo tempo, acho que ele tinha muita razão, assim, né? De realmente colocar tantos outdoors para falar, olha, eu não faço só galos, e olhem para minha arte, né? E até hoje é legal ver que você está fazendo esse trabalho de mostrar a arte dele e que o próprio Estado não, até hoje, assim, não valoriza da forma que deveria valorizar, né? Está sendo uma luta fazer esse projeto na sua completude. Faz 4 anos que a gente tem lutado, a Sandra, mais do que nunca, para a gente conseguir fazer isso acontecer. Ainda um pouco inseguras com relação ao que tem por vir, mas enfim, segue sendo uma luta. O texto da Sandra fala um pouco sobre isso no livro, assim, sabe? Sobre essa aridez, essa falta de incentivo, de respeito que ainda se tem pelos artistas, pela cultura, e o quanto a gente ainda precisa, assim, lutar, né? Assim, a luta dele ainda é a nossa luta, né? Nossa, muito representativo isso. Mas dá um orgulho, né, cara? Assim, tipo, também ouvindo. Eu também fico como a Carol, assim, pensando, tipo, eu só fui saber da existência do Mério Filho quando eu vim morar em Floripa, 7 anos atrás. Eu sou catarinense, eu nunca tinha ouvido falar no nome dele. E eu estudei em Itajaí, fiz faculdade em Itajaí, ele é nascido lá, eu não conhecia. E assim, pode ser porque eu não me interessava e talvez já tenha passado por mim e eu não dei bola, mas é só aqui que eu fui conhecer, assim, né? E isso acontece muito, assim, né, com a arte de maneira geral, com a literatura e tal. Mas como é bom a gente falar sobre isso, porque eu acho que também renova um orgulho da gente, assim, né, da produção artística local, uma vontade de incentivar, de valorizar, né? Então, acho que vai ser um baita trabalho, assim, esse livro de vocês. Eu já estou esperando ansiosamente. Como é que vai ser o título do livro mesmo? Eu me perdi entre tantas palavras. Arquivos Implacáveis, Mério Filho. Arquivos Implacáveis. E assim, eu e a Carol, não sei se você está com a mesma sensação que eu, a gente tinha preparado outras coisas para falar sobre Semana de Arte Moderna, modernismo, mas para mim perdeu totalmente sentido, assim, eu não quero falar sobre outras coisas. A única coisa que eu queria falar, assim, é que eu achei hoje um link da USP, bem legal, assim, é um acervo deles, que eles montaram uma plataforma de estudos do primeiro modernismo literário brasileiro, que tem todas as obras e as referências da época, né, de 22, e eu olhei e tem uns bem legais, assim, é interessante, assim, como registro, né? A gente vai pôr na news também esse link. É a única coisa, mas para mim, assim, já deu. Eu acho que foi tão legal, porque o Maier Filho, ele não é só... Ele mudou, ele saiu agora com a narrativa, assim, ele virou um personagem fantástico, assim, é incrível. Realmente vai ser muito legal ler a história dele, da forma como vocês contaram, assim, usando a cabeça dele, todo esse mergulho na obra. É muito legal ouvir mesmo tu falar, cara. Assim, tô bem feliz que a gente convidou e que quando eu te convidei para falar de modernismo, tu falou assim: olha, Carol, eu tô querendo falar, eu tô mergulhada em meu filho. Tu quer que eu fale dele? Mergulhada mesmo. Já não aparece mais nem a cabeça para fora da água mais. Tá em Marte ela essas horas, tá em Marte. Nossa, já fui e voltei várias vezes. Achei Mas, muito cara, massa. muito obrigada, foi ótimo mesmo. Conte com a gente no lançamento para a gente divulgar a data e o livro e tudo mais, né? E a gente está sempre acompanhando a CAIS também com várias publicações independentes, vocês já estão fazendo um baita trabalho também, fazendo novos livros, e já tem livros de arte, literatura, né? Já tem agora, vocês lançaram agora recentemente também é como se fosse uma biografia, mas não é uma biografia, né? É uma autobiografia. É uma autobiografia da Regina Mari, chama Os Ossos Moídos.
E é um livro que ela vai falar sobre a violência que ela sofreu, violência doméstica que ela sofreu na infância, principalmente na infância, mas também na adolescência. Mas também uma história que vai tentar mostrar como que ela lidou com esse trauma, né, que ainda atravessa o corpo dela. E por isso o título do livro, né, Os Ossos Moídos, é o corpo que ainda dói, né, físico e emocionalmente. Então é a Regina contando sobre a própria vida, as próprias dores e os recomeços, né, os eternos recomeços. A gente vai colocar o link da Cais na News. Que daí tem outros livros lá também, né, para vocês olharem. Então tá, era isso. Vamos encerrar. Obrigada, Cá, mais uma vez. Imagina, eu que agradeço a vocês. E o pessoal, né, que tá ouvindo, siga o podcast Pós-Fácil, né, Pós-Fácil Podcast nas redes sociais. E também lembre de assinar a News, que vai ter esses links todos que a gente comentou aqui. E é isso, muito obrigada. Obrigada, gente. Beijo. Obrigada, Camila. E até o próximo. Obrigada, meninas. Até.